Gravar aqui. Começa. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Imparável. Estamos no módulo Autenticidade e Autoridade Pessoal. O tema da aula de hoje é fortalecer a coerência entre o que você é e o que você transmite. Tenho certeza que o conteúdo dessa aula vai ser muito importante para isso que a gente está construindo, né? Essa questão da autenticidade, da autoridade pessoal. A maioria de vocês já trabalha com a imagem, já trabalha com a autoridade. Quem ainda não trabalha está construindo, né? Tá indo para esse caminho também. Aliás, na verdade, acho que tudo que a gente faz, a gente precisa dessa autenticidade, dessa autoridade pessoal, né? Independente do que você faça, seja o que for que você exerça, você precisa dessa autoridade pessoal e dessa autenticidade. O assunto de hoje é bem interessante, bem importante para a gente poder compartilhar aqui. Tenha vontade para estarem falando de acordo com que a aula forem seguindo, beleza? O objetivo dessa aula é capacitar você e alinhar a sua identidade, seus valores, a sua forma de se apresentar ao mundo, eliminando as dissonâncias entre o que você é e o que você comunica. Então, o objetivo é fortalecer a sua presença, ampliar a sua confiança em si mesmo e transmitir credibilidade em todos os ambientes, sejam pessoais ou profissionais. Ok? Vamos começar pelo que é coerência. Alguém aí pode me dizer o que você entende por coerência? Abre o microfone aí. E se você não puder abrir o microfone, digita no chat aí para mim, por favor. O que você entende por coerência? O que é ser coerente para você? Falem para mim. O que é ser errar coerente? em algum, Oi? errar em algum aspecto, mesmo sabendo que você está errando, você está fazendo. Ser coerente é errar em alguma coisa, mesmo sabendo. Isso? O que mais? Ser coerente. Para quem está chegando agora, conectou agora, a pergunta é: o que é ser coerente? O que é ser coerente? Lembrem da aula passada? Mesmo que você não saiba o que é, você precisa ser autêntico. Se você não sabe o que é, Eu, ok, não eu sei. creio, eu creio que a coerência seria é, você fazer o que você fala, uma coisa que coincide com a outra, que faça sentido, né? Que tenha, eu penso assim. Para quem está chegando agora, acabou de entrar, o que é ser coerente? Falem aí para mim. Se não souber, coloca aí. Não sei, não faço Sem ideia. contradição. Sem contradição? O que é para vocês ser coerente? Falem comigo aí. O que é ser coerente? É o primeiro assunto que a gente vai tratar na aula de hoje, ser coerente. Ó, o Odair colocou aqui, viver o que prega. O que é ser coerente para vocês? Vamos lá. Se não sabe, coloca aí. Não sei. Abre o microfone e fala, não sei. Quero saber. E pensar de forma. Tem que estar alinhado no que você fala, como você age e como você pensa. Ser uma pessoa coerente é não ter duas opiniões por uma coisa só, para resumir. Saber, eu faço, eu penso, eu sou. Então é isso, eu não tenho incoerência no que eu falo. O Valdecir falou aqui, é fazer aquilo que você fala que faz. O Douglas falou, é não ser contraditório com o que você fala e atua. Vamos entender um pouquinho melhor. Vou compartilhar aqui minha tela
E aí eu vou trazer uma definição aqui de ser coerente para vocês. Mas está dentro disso que vocês mencionaram aí sim, tá? Eu já estou compartilhando, na verdade. Vamos lá. Coerência. Coerência é a base da confiança. Então, o que que é ser coerente? Ser coerente é agir em harmonia com o que se pensa, com o que se sente e com o que se diz, alinhando a prática com os valores e princípios. É manter a autenticidade e a lógica, sem contradições entre as palavras e as atitudes, tá? E isso tem acontecido muito hoje. Transmitindo uma imagem consistente para si mesmo e para os outros. É uma das coisas que mais tem acontecido hoje, principalmente com as redes sociais. É as pessoas não serem coerentes. Porque às vezes as pessoas querem passar uma imagem, mas no fundo, aquilo não é o que elas são. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de pessoas fazendo maquiagem. A pessoa, você olha assim, é uma pessoa, ela começa a fazer uma maquiagem, ela se transforma. Não estou dizendo que é errado fazer maquiagem e tal, mas se torna outra pessoa totalmente diferente. Isso é ser incoerente, não é a mesma pessoa. Por mais que esteja usando maquiagem, por mais que a pessoa se sinta muito bem e tal, muitas vezes acontece da pessoa trocar a cor dos olhos, colocar uma peruca, ela se tornou um personagem, ela se tornou uma outra pessoa, né? Isso não é coerência, não é a mesma pessoa, não é aquilo que, não é quem ela é de verdade. Então, ser coerente tem que bater, tem que tem que se encontrar, tem que estar em harmonia com o que você pensa, com o que você sente e com o que você diz. Eu entendo que os vídeos, como eu estou falando, é para criar, gerar conteúdo, é para, enfim, de repente a pessoa se apresentar, alguma coisa nesse sentido. Mas e no nosso dia a dia? E nas nossas atitudes? Será que nós somos autênticos? Porque a gente está falando aqui de autenticidade e de autoridade pessoal, que é o tema principal do nosso módulo aqui, dessas aulas que a gente está fazendo. Ser coerente está dentro disso, para gerar essa autenticidade. Então, ser coerente é ter essa harmonia entre o que você pensa, você sente e o que você diz. Então, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano, né, que é desenvolvimento pessoal também, a coerência significa que a sua vida interna, ou seja, seus pensamentos, suas crenças, seus valores, está em sintonia com a sua expressão externa, que são as suas palavras, as suas atitudes e a sua postura. Ó, interno, pensamentos, crenças, valores. Externo, palavras, atitudes e postura. Tem que estar ligado, tem que estar linkado com o outro. Aquilo que eu penso se torna palavra. Aquilo que eu creio se torna uma atitude. O que são os meus valores se tornam a minha postura. Então a psicologia chama isso de congruência, que é quando você vive congruente, quando você experimenta a paz interior e transmite essa confiança. E é isso que a gente está falando, de você ser uma pessoa, né? Ser aquilo que você é verdadeiramente e transmita isso, e não ser o que a Josi falou aqui, uma propaganda enganosa. E hoje, muitas pessoas elas estão querendo criar um personagem. Muitas vezes nós criamos um personagem no nosso trabalho, criamos um personagem nas redes sociais, criamos um personagem nos ambientes que nós estamos, e em casa nós chegamos e desarmamos esse personagem, e aí os nossos filhos, né, esposa, marido, todo mundo conhece esse personagem. Por isso que as pessoas acabam não acreditando na gente, porque fora a gente tem falado uma coisa e tem feito outra. Então, quando existe esse desalinhamento, surge a ansiedade, surge a sensação de vazio e a dificuldade em manter as relações saudáveis, porque o personagem você não consegue manter ele por muito tempo. Nós falamos na aula anterior. Precisa de muita força, precisa de muita energia. Você, em vez de usar a sua energia para poder estar produzindo, fazendo as coisas que você deveria fazer, você está criando um personagem e tendo que alimentar esse personagem muitas vezes. E aí você vai envolver muita energia, muita estratégia para você conseguir manter esse personagem.
Então, está dentro dessa questão de ser autêntico, né? Ser uma pessoa congruente, como está falando aqui. Eu preciso estar alinhado com aquilo que eu falo e com aquilo que eu vivo. Por exemplo, uma pessoa que defende a saúde, mas vive com hábitos autodestrutivos. Isso é um discurso e a prática não, o discurso e a prática não se encontram, né? Vai minando a sua autoridade pessoal. Vamos lá. Pensem comigo. Eu não sei vocês, mas quando eu vou consultar com o médico e eu sei ou eu vejo o médico fumando, para mim, tô falando de mim. Para mim, esse médico perde credibilidade. Para mim, ele não tem credibilidade. Porque como que um profissional de saúde, aí a gente pode abranger todas as áreas da saúde. Como que um profissional na área da saúde, sabendo que a maior parte das pessoas que estão ali tem algum envolvimento com alguma doença relacionada a isso, como que um profissional da saúde vai te receitar, vai falar que você precisa fazer uma atividade física, vai falar que você precisa parar de fumar, sendo que de repente ele é um fumante? Como que você vê isso? Você daria crédito para um profissional dessa forma? Por exemplo, você vai consultar uma nutricionista, e essa nutricionista, eu não tô falando da capacidade, da capacidade da pessoa, tá, gente? Não é isso que eu estou colocando em xeque, que a pessoa tem capacidade ou não. Mas concorda comigo que não é congruente ela falar uma coisa ou ela ser profissional em determinada área e ela fazer ao contrário? Se você vai numa nutricionista, por exemplo, e essa nutricionista é obeso, qual a credibilidade você daria para ela? Para ele? Um personal trainer, por exemplo, que não conseguisse manter o peso, qual a credibilidade você daria para esse profissional? Vamos trazer mais, pode trazer mais aí. Traz mais Credibilidade. alguma que eu não lembro. Oi? Personal, nutricionista, né? Quem mais? Vamos É, trazer mais profissionais. O economista, contador, Que está endividado. Ó, o Douglas falou aqui, né? Dentista com dente amarelo ou dente estragado, né? Não, não é ou congruente, né? faltando dente, Oi? ou faltando dente também, né? Que às vezes não tem uma prótese, nada, né? Não fica fora, não fica desarmônico, né? Como que você confia, por exemplo, num profissional desse? a cabeleireira de cabelo feio, E a gente pode trazer várias outras coisas, né? Mas, ó, veja bem, a gente está falando aqui de autenticidade, que é o nosso módulo, né? Autenticidade e autoridade pessoal. E hoje a gente está falando sobre fortalecer a coerência entre o que você é e o que você transmite, ok? Entre aquilo que você é e aquilo que você transmite. Aí eu volto na questão lá. Quem é você? Já sabe? Já definiu? É? Já tem essa noção de quem é você? Porque muitas vezes não vai acontecer de uma hora para outra, é um processo. Então, nós precisamos ser congruentes com aquilo que a gente fala. Ah, o Jameson falou aqui, ó, o mecânico de carro novo, né? Experiência nenhuma. Aí vem a questão da tríade da coerência. Como que a gente vai entendendo isso? Que eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, para ser autêntico, essas três áreas precisam caminhar junto. Pensar, que é as suas crenças, suas convicções, suas narrativas internas. O sentir, que são suas emoções, a reação diante da vida. E o agir, que são as suas escolhas, hábitos e comportamentos invisíveis. Então, vamos lá. Pensar
é aquilo que você acredita, tá dentro do que você acredita que você é, tá dentro de quem você acredita ser, né? Tá suas crenças, suas convicções e suas narrativas internas, aquela mentirinha que você conta, aquela desculpa que você dá, ou aquele impulso que você pega para poder fazer acontecer e não deixar as coisas te paralisarem. Então você pensa, aí você sente. Você sente como? Através das emoções, das reações que você tem da vida. Você tem a opção de ficar parado e deixar a vida passar, ou de reagir, ou de fazer acontecer. Então, quando você pensa, você age. Quando você pensa, você sente, depois você age, que são as suas escolhas, os hábitos, os comportamentos invisíveis, aquilo que você decide fazer. E os seus comportamentos, né, aquilo que você faz, você repete, se tornam seus hábitos. Então, eu preciso alinhar isso daí. Essas três esferas aqui precisam estar alinhadas. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu ajo precisam estar em comum acordo. Porque a incoerência, ela surge quando você pensa uma coisa, sente outra e age de forma diferente. Isso vai gerar o quê? Uma fadiga emocional e uma perda de credibilidade. Quando a gente fala aqui de autoridade, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Lembra que eu falei para vocês que para cada mentira que você conta, você tem que contar outras 10 para você poder sustentar? Olha o tanto de energia que você vai ter que colocar para sustentar mentiras que muitas vezes nós contamos. Então, é muito mais fácil eu ser autêntico. Por isso que eu falei para vocês no início lá. Se não sabe, você não é obrigado a saber tudo. Nós não somos obrigados a saber tudo. De repente você vai fazer uma pergunta para mim aqui e eu não vou saber responder. E eu vou ter que pesquisar depois e te dar uma resposta. Tá tudo certo, eu não sou obrigado a saber tudo. Embora eu saiba muitas coisas, porque eu gosto de estudar, gosto de aprender e talvez eu vou saber te responder. Mas vai chegar um momento que talvez eu não vou conseguir te responder. Assim como eu faço alguma pergunta para você, você não é obrigado a saber a resposta. E é isso que eu quero saber. Eu quero que você seja autêntico quando vem a pergunta e você pelo menos responda que você não sabe, porque assim eu sei como eu vou fazer, como eu vou trabalhar dentro da aula. Porque se você não sabe, eu vou ensinar de uma forma. Se todos sabem o que significa, eu já vou trabalhar de outra forma. Eu não preciso fazer o beabá. Então, isso é ser autêntico dentro do que a gente está falando. E ser congruente é você falar e você fazer. É você viver aquilo que você fala. Como foi falado no início, né? É você viver aquilo que você prega, né? Hoje eu sou de um contexto religioso, então a maioria de vocês aí, acredito que todo mundo que está aqui, pelo que eu conheço, é do contexto religioso. A gente vê muitas pessoas usando muitas vezes o púlpito, usando muitas vezes o microfone falando bonito, trazendo palavras incríveis, mas no dia a dia não é assim. E quem que sabe que não é assim? São as pessoas que convivem no dia a dia. Então, falar para os outros, passar uma imagem é muito fácil. A gente consegue enganar as pessoas, mas não engana por muito tempo. A mentira não se sustenta por muito tempo. Então não adianta você querer criar um personagem, arrumar uma imagem para ser aquilo que você não é, porque você vai estar gastando energia. A Maria Antônia colocou nos comentários aqui que a energia é vida, né? Então, essa energia, ela é a sua vida. Que muitas vezes você está usando para poder criar um personagem des- é, é, desvirtuando quem você verdadeiramente é. E aí, eu volto naquela questão, que a gente precisa saber quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, eu também não sei para onde eu vou. E aí eu fico criando esses personagens, e para alimentar esses personagens, eu esqueço o que eu tenho que fazer para alcançar aquilo que eu quero. Então eu desejo muito, eu quero muitas coisas, mas no fundo, eu não consigo chegar lá. Por quê? Porque eu estou gastando energia para manter esse personagem, para sustentar uma coisa que não tem sustentação, porque eu estou sendo incoerente. Quando eu me torno coerente com aquilo que eu faço, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Sabe por quê? Porque você é você em casa, você é você na rua, você é você na igreja, você é você no futebol, você é você em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, é muito mais fácil.
Porque é muito mais fácil até você focar naquilo que você quer, naquilo que você precisa. Então, essa incoerência, ela surge quando você pensa uma coisa, sente outra e age de forma diferente. Isso vai gerando uma fadiga emocional, né? Então, a mente, ela sabe quando você está vivendo contra você mesmo. E ela cobra um preço muito alto. Talvez muito do que tenha acontecido com você seja por isso. Você não está sendo autêntico. Você não está sendo autêntica. Você não está sendo você mesmo. Porque você queria ser outra coisa. Eu não estou dizendo que você não possa sonhar, que você não possa imaginar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Mas às vezes eu preciso voltar para a realidade, eu preciso voltar para o hoje, eu preciso voltar para agora. Poxa, peraí, eu tenho que resolver meus BO, então vou resolver meus BO. Mas eu posso continuar projetando, eu posso continuar caminhando para o futuro. Eu posso continuar avançando, eu posso continuar pensando nas coisas que eu quero, que eu desejo. Mas eu preciso assumir essa verdadeira identidade, porque senão o preço vai ser muito alto. E aí nós entramos no segundo ponto, que é a incoerência como sabotagem silenciosa. O que acontece com muitas pessoas é essa sabotagem silenciosa. Porque muitas vezes a incoerência não é a má intenção, mas ela é um resultado de comparação exagerada com os outros, porque os outros estão dando um resultado. Ah, porque sempre que fala para falar, ali na aula, a Aline fala, a Maria Antônia fala, a Deise fala, ah, eu também tenho que falar. Mas muitas vezes eu não sei. E aí é mais fácil às vezes eu falar que eu não sei do que eu ficar ali querendo criar uma história, uma narrativa. E quando você sabe, fala. Não tem problema com isso. Isso é você ser autêntico. É você saber o que você quer. Então, muitas vezes eu quero me comparar com os outros. Ah, porque se eu não falar, ninguém vai me perceber. Se eu não falar. Ah, peraí. Fala quando pede, então. E se não quiser falar, coloca ali, digita. Mas é importante a sua participação. Outra coisa é o apego à aprovação externa. Essa é uma coisa que tem tirado o sono de muitas pessoas, né? As pessoas não conseguem ser autênticas porque elas querem ser aquilo que as outras pessoas querem que ela seja. Nós temos aqui na aula a pastora Maísa, acho que o pastor Samir tá junto aí, né? São pastores, né? Eles cuidam de pessoas, sabem muito bem do que eu estou falando. Mas muitas pessoas, assim, elas agem de uma forma, tudo bem? Agem de uma forma, e aí, quando elas estão perto, muitas vezes, dos pastores, elas agem de forma totalmente diferente. Nossa, porque o pastor vai ver, que a pastora vai ver. Talvez já aconteceu com você isso. Mas, peraí, eu vou agir de forma diferente só porque eu tô perto, de repente, dos pastores, ou porque os pastores vão ver? Será que esse sou eu verdadeiramente? Porque eu posso muito bem criar um personagem na frente das autoridades ali, do pastor, enfim, do padre, de alguém que você considera uma autoridade ali, de uma liderança, alguma coisa. Eu posso criar essa personagem e ser essa personagem ali na frente deles. Mas e lá no individual? Quem eu sou lá? Porque uma hora ou outra eu vou deixar alguma coisa escapar. E as pessoas que estão na liderança, elas estão na liderança por algum motivo. Elas não são bobas. A gente acha que a gente engana o nosso chefe, o nosso líder, os nossos pastores. A gente acha. Só que as pessoas que estão lá na frente, elas já estão acostumadas a trabalhar com pessoas. Elas conseguem fazer uma leitura. Eu consigo fazer uma leitura. Por isso que eu falo para vocês, né? Abram as câmeras e tal, quando não der tudo bem, porque eu gosto de ver, eu gosto de entender a expressão, saber se vocês estão aprendendo ou não. E aí, quando vocês falam comigo, eu consigo ter essa leitura, se a aula está sendo produtiva, se não está sendo produtiva, o que que eu posso fazer de repente para melhorar. Às vezes eu vou dar uma chacoalhada, às vezes eu vou fazer uma piada, às vezes eu vou fazer uma brincadeira, tudo para que vocês possam aprender. E aí, quando em algum episódio, né, muito tempo as pessoas entram e ficam ali com a câmera ligada, ou melhor, desligada, é porque muitas vezes ela está escondendo alguma coisa. Ah, não, eu não estou escondendo nada. Não, você está se escondendo atrás da câmera. Porque você não está sendo autêntico. Ah, mas é porque eu tô feio. Ninguém está aqui preocupado com
com como você está. Nós estamos aqui para aprender, para crescer. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto de autenticidade. Só que agora, se você não assumir a sua verdadeira identidade, se você não assumir quem você é, você acha que você vai dar certo nas coisas que você quer? Você acha que você vai conseguir chegar onde você gostaria de chegar? Fala a verdade. Alguém já conseguiu chegar longe, conseguiu alcançar alguns objetivos criando um personagem que não é você mesmo? Só na escola para ganhar pontos. A troco do quê? Só do ponto? A troco de pontos. Só que o professor não é bobo, o professor sabe, né, Patrícia? O professor sabe muito bem. Às vezes o É professor, verdade. Isso não cola mais. às vezes o professor vai na onda, né? Não, beleza, pelo menos se esforçou. Só que quem está sendo prejudicado nisso tudo? Mas até nisso a gente tem que ser bem claro com eles. Porque eles pegam os BO da gente. E muitas vezes usam isso contra a gente. Hoje em dia tem que ter muito cuidado com isso. Ó, bem lembrado que você falou. Isso é uma coisa importante. É você que está na frente, pai, mãe, talvez você já foi cobrado pelos seus filhos. Talvez você hoje olha seus pais que te falavam uma coisa, te ensinava de uma forma e fazia totalmente diferente. Qual a credibilidade eles tinham com isso? Você que é pai, você que é mãe, muitas vezes você fala uma coisa para os seus filhos e faz outra. Muitas vezes o teu filho te confronta. Professor também. Se o professor falar uma coisa e fizer outra, eles lembram rapidinho. E você, pai, você, mãe, como que você está lidando? Você está sendo autêntico? Você tá vivendo aquilo que você fala, de repente, para o seu filho, para sua esposa? Você está vivendo, você está sendo congruente nisso? Está tendo uma coerência? Você está sendo autêntico? Isso está gerando uma autoridade? Você consegue entender que quando você fala e faz, quando você tem esse alinhamento, você não precisa ficar se esforçando para provar nada para ninguém? Você consegue perceber isso? Que é muito mais fácil ser autêntico? A autoridade, ela é constituída quando você é autêntico, você não precisa forçar, você não precisa pedir, você não precisa cobrar. As pessoas vão olhar para você e falar assim: poxa, o Jameson, o que ele fala, ele faz. Então ele é autêntico. Dá para confiar. Dá para confiar em tal pessoa porque ela é aquilo, ela falou, ela fez. Não tem meio termo. Ela não vai ficar contando história e depois ela vai fazer diferente lá nos bastidores. Porque isso tem a ver com a identidade. A gente tem falado bastante aqui da questão da identidade. Tem muito a ver com a identidade. Então, aquilo que eu sou, ela precisa refletir. E talvez esse personagem que você está criando, essa divergência está acontecendo justamente por causa desse desalinhamento da identidade. Ou porque talvez você ainda não descobriu quem você verdadeiramente é, ou talvez você descobriu quem você verdadeiramente é e você não está satisfeito com os resultados e você está querendo criar esses personagens para agradar as outras pessoas, que é o que ele está falando aqui, o apego à aprovação externa. Ah, mas a minha família acha isso, a minha família pensa isso. Você está vivendo o que você era para viver ou você está vivendo para agradar os outros? São perguntas que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Quer ver outra coisa? Falta de clareza sobre identidade. Às vezes eu não sei qual a minha verdadeira identidade, por isso que eu estou mudando de personagem para personagem. Outra coisa é o medo da rejeição ou de não corresponder às expectativas. Às vezes eu quero corresponder às expectativas dos meus pais, às vezes eu quero corresponder à expectativa dos meus parentes, às vezes eu quero corresponder à expectativa das pessoas que estão lá fora. Mas a troco do quê? A troco de mudar essa identidade, de não ser coerente, de criar esse personagem, muitas vezes, de não ser autêntico naquilo que eu faço? A troco do quê?
Por que que eu estou querendo ser aquilo que eu não sou? Por que que eu estou querendo ter uma identidade moldada na opinião das outras pessoas? Aí eu volto na questão de energia que você está jogando fora, tentando sustentar uma coisa que você não é. E aí você tira aquilo que era para ser colocado, canalizado para o seu propósito, e aí você está perdendo força. Você está ficando cansado, você está ficando estressado, você está gerando uma ansiedade, talvez até gerando uma depressão, e aí você não sabe por que que a vida não anda, por que que as coisas não acontecem, porque você não está canalizando, você não está sendo autêntico. E quando você faz isso, a maior parte da sua energia ela já foi economizada. Você vai poder colocar em outras coisas. Ah, eu trabalho com vendas. Poxa, você vai colocar na venda. Eu trabalho com público, você vai colocar no público. Eu trabalho com isso, você vai colocar naquilo, porque vai ficar muito mais fácil de você colocar isso. Você não vai estar se preocupando em ter que alinhar o que que eu vou fazer agora, o que que eu vou fazer depois, para as pessoas não descobrirem quem eu sou. Isso vai fazer você se tornar mais autêntico dentro daquilo que você faz. Estudos da psicologia social mostram que viver constantemente fora de coerência aumenta o seu nível de estresse e ansiedade em 40%. Olha o grande risco que você corre quando você não não é coerente, quando você vive fora, né? Quando você está desalinhado, desajustado. Ah, o Jameson entende bastante de carro e pode até me ajudar. O Pastor Samir também trabalha com mecânica, pode me ajudar. O que que acontece quando o carro está desalinhado? Quando o veículo está desalinhado? O que que acontece? Me ajudem aí. O que que acontece com o veículo? Quem souber aí também pode falar. O que que acontece quando o veículo está desalinhado? Fica Fica tremendo. puxando para um lado. Puxa para um lado e acontece o quê? Fica tudo torto. O volante fica torto, né? Fica torto, só isso? Não. Gasta pneu, E quando Ah, você gasta chega mal na os pneus. cidade também, ele começa a tremer e tudo mais. começa a ter um desgaste. Vai gastar o pneu, vai comprometer algumas peças, e aí vai comprometer muita coisa. Perde estabilidade. Na nossa vida não é diferente. Quando nós não estamos alinhados, vai começar o desgaste. E aí nós podemos puxar as três esferas. Vamos puxar aqui as três esferas: corpo, alma e espírito. A parte espiritual, se a minha parte espiritual não estiver alinhada, não vai adiantar. Vai acontecer do desalinhamento. Vai puxar para um lado. Se a minha parte física também não estiver alinhada, vai gerar um desgaste. Se a minha parte emocional, se a minha parte da alma, a sede das emoções não estiver equilibrada, vai gerar um desgaste. Eu preciso manter esse alinhamento. Na coerência é a mesma coisa. Aquilo que eu penso, eu falo. E aquilo que eu falo se tornam minhas atitudes. As minhas atitudes se tornam comportamentos. Esses comportamentos se tornam hábitos. E aí eu começo a viver a maior parte da minha vida de forma automática porque se tornou hábitos. Por quê? Eu pensei, eu falei, eu comecei a agir e se tornou um comportamento. Desalinhou. E esse desgaste vai continuar. Aí você vai ficar cansado, você vai ficar com ansiedade, você vai ficar deprimido, aí vai ter um monte de coisa, o teu corpo vai sentir dor, vai começar a desenvolver algumas doenças. Lembra que eu falei das esferas? Esther, Aline, trabalham com a parte da terapia, sabem muito bem. O nosso corpo ele começa a pedir socorro, né? A pastora Maísa também é terapeuta, sabe muito bem. Nosso corpo começa a pedir socorro, né? Começa a aparecer o quê? As doenças. Sim. Começa a aparecer. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Por quê? A sede das emoções está comprometida, estou guardando muita coisa, estou desalinhado. Mas no fundo, está faltando o quê? Coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Porque isso vai gerar a autoridade.
que eu de repente estou buscando. Esse posicionamento. De repente as pessoas vão começar a me ver como profissional que eu sou. Por isso que de repente não está vendo ainda, porque está faltando isso. Olha um exemplo que eu trouxe aqui. Um profissional que no trabalho mostra uma imagem de segurança, mas em casa vive em insegurança e autocrítica. É muito esforço, gente. É muito esforço para manter esse personagem. Então, lá no trabalho, eu sou uma pessoa segura, eu sou uma pessoa confiante. Mas quando chega em casa, eu tô cheio de medo, eu tô cheio de bloqueio, eu tô cheio. Na verdade, quem você é aquela pessoa que está lá em casa, quando você se desarma, quando você não está na frente das outras pessoas. Eu fiz essa pergunta na aula passada e vou fazer essa pergunta para você hoje. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você está sozinho, quando você está sozinha? Quem é você? É a mesma pessoa se você estivesse junto com os outros? Ou quando você está sozinho, você aproveita para fazer coisas que você não faria na frente dos outros? Porque sozinho é quem você verdadeiramente é. Se você fica. Jânio, Oi, eu pode falar. queria falar eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu me escondi atrás de algumas coisas, né? E quando eu estava sozinha, eu pensava coisas que não é legal, eu fazia coisas que não é legal, até eu, acho que há uns 3 meses depois que a gente começou com a mentoria e as aulas, eu mudei. E hoje eu mudei mais ainda, depois daquele dia da aula de segunda, eu mudei mais ainda. E cada dia, assim, eu tô procurando melhorar mais. Quando eu tô sozinha, eu tô ouvindo louvor, eu tô ouvindo pregação, tô meditando naquela palavra, ou eu tô em oração, orando por alguém, sempre tô mandando energia boa para alguém. Mudou muito minha vida depois das aulas, depois das mentorias. E eu queria falar assim, Nil, que se tem alguém ainda que está se escondendo atrás de alguma coisa assim, procurar mudar, que a gente consegue mudar, a gente consegue melhorar. Bom, obrigado pela contribuição. E o objetivo é esse: que cada aula a gente possa refletir e realmente ter esse processo de mudança. Isso é interessante. E é igual eu falo para vocês sempre aqui: você não precisa mudar tudo de uma hora para outra, mas vai mudando aos poucos. Fazer esse alinhamento aqui, e esse conteúdo ele foi bem sugestivo nesse período aqui, porque a nossa ideia é gerar resultado nesse restante de ano ainda. E dá tempo de você reverter muita coisa. Dá tempo de você mudar muita coisa ainda nesse período que ainda existe. Porque quando eu falo aqui de quem nós somos, né, quando nós estamos sozinhos, reflete muita coisa. Porque é o que você pensa quando você está sozinho. O que que você pensa? O que que você pensa de você? O que que você pensa dos outros? O que você age? O que que você se alimenta quando você está sozinho? Ou você está fugindo? Aí você vai, foge muitas vezes para pornografia. E eu não estou falando exclusivamente de homem, não, tá? Tem muitas mulheres que muitas vezes fogem para pornografia. Travou pelo. Travou pelo. Voltou. Muitas pessoas fogem quando estão sozinhos. Eu falei ali da pornografia, até travou aqui. Mas não é só, não é exclusivo de homem, não, tá? Tem muitas mulheres que fogem para pornografia também. Quem é você quando você está sozinho? Ser autêntico é entender a sua identidade e viver conforme aquilo que você fala. Por isso que eu falei lá do exemplo dos pais. Não adianta eu falar pro meu filho, não fala palavrão. E aí eu lá em casa falo palavrão. Eu falo pro meu filho, pra minha filha, não mente, tá? Mas eu minto. E aí não vamos longe, tá? Se você ainda não falou pros seus filhos que o Papai Noel não existe, você continua mentindo para eles. Mas é uma fantasia. Continua com a sua fantasia. Continua. É uma escolha.
Só que você vai ter que contar mais mentiras para poder sustentar isso. Você não está sendo coerente. Você não está sendo autêntico. E aí entra a questão de trabalho. Quem trabalha com dinheiro, então? Tem que ser coerente. Você tem que ser de confiança. É tentador, é tentador. Quem já esteve com muito dinheiro na mão dos outros sabe muito bem o que eu estou falando. Quem já teve essa experiência de estar com o dinheiro dos outros na sua mão, sendo responsável por contar, sendo responsável por entregar, sabendo que, né, quando se trata de dinheiro, existe a desconfiança, mas você tem que ser coerente, você tem que mostrar ali a confiança. Não, tá aqui, ó. Não é fácil. Aí vem aquele pensamentinho assim, falando assim: ah, mas a quantia de dinheiro aí nem vai sentir falta. Quem você é quando você está sozinho? Aquela olhadinha, né? Ah, não, só dá uma olhadinha. Você está sozinho, não tem ninguém vendo. Dá só uma olhadinha. Quem você é quando você está sozinho? Ou quando você está sozinha, né? Porque não é só exclusivo de homem isso não, né? Você sabe, Nil, que a respeito do dinheiro, tinha um patrão que eu trabalhei numa fazenda, e na época ele trocava o cheque aqui na cidade e levava para a fazenda para ter dinheiro para os peões, né? Uhum. E aí, o que que ele fazia? Ele fazia de propósito deixar a maleta de dinheiro em cima da cama, aberta, para ver se nós íamos mexer. Aí um dia ele ligou para minha mãe e ele falou assim: a Daisy, eu posso ter ela aqui pro resto da vida, porque nunca me faltou nada. Então é o que você está falando, né? Você tem que ser você mesmo, não se deixar levar por mínimas coisas, né? Exatamente. Porque depois você vai ter que sustentar isso. Então, a incoerência não mata. Mas a vida que você deixa de viver por causa dela é a verdadeira morte. Então, ela não vai te matar, literalmente. Mas a vida que você vai viver por não ser incoerente vai te sufocar. Vai ser a verdadeira morte. Olha o outro ponto. A autoridade pessoal, que está dentro do que a gente está falando. Não vem de títulos ou de status, mas da percepção, da constância e da verdade de quem você é. Então, pessoas que alinham o seu discurso e prática tornam-se naturalmente referência porque transmitem segurança, tá? Então, quando você alinha isso, passa essa segurança para as pessoas e as pessoas começam a confiar mais em você. Tem um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology, é o jornal de psicologia, né? E mostrou que pessoas congruentes têm maior impacto na forma como são percebidas, gerando mais respeito e mais influência, mesmo sem cargos formais. A Daisy acabou de falar ali, né? De um patrão, de uma referência. Então, quando você é congruente, você gera um impacto, as pessoas passam a confiar em você e você não precisa ficar forçando, né? É tudo natural. E aí nós entramos no ponto de práticas que vão fortalecer essa coerência. Então a gente está falando desse assunto e eu quero te entregar algumas coisas que você pode fazer para poder gerar essa coerência. Primeiro, a revisão de promessas. Primeira coisa que você pode fazer é uma revisão dessas promessas. Fala apenas o que você pode sustentar. É isso que eu estou querendo ensinar para vocês quando eu falo aqui no início, para você falar, mesmo que você não saiba, fala ali, não sei. Por quê? A ideia é que você fale só aquilo que você pode sustentar. Isso você tem que levar para a vida. Não precisa ficar querendo dar justificativa, não precisa ficar querendo inventar história, não precisa ficar achando que você tem que saber de tudo, porque senão você vai acabar contando uma mentira e você não vai conseguir sustentar. Ou você vai querer inventar alguma coisa e você não vai conseguir sustentar. Não sei, não sei. Não posso, não posso. Consigo, consigo. Não consigo, não consigo. Ponto. Para de assumir compromisso que você não vai cumprir. Aprenda a falar não para os outros. Aprenda a colocar limite no que os outros querem que você faça. Ah, eu lembrei aqui aconteceu esse episódio na casa do Douglas. O Douglas queria me dar um casaco
E o casaco era bonito. Acho que ele vai lembrar. Um casaco bonito. Só que assim, eu olhei, ele falou, não, veste aí. Eu vesti o casaco. Poxa, bonito mesmo o casaco. Eu olhei pra ele e falei, cara, não vou ficar com esse casaco. Ele, por quê? Eu falei, porque eu não vou usar, cara. Não, eu não uso dessa cor, não tenho, não vou usar, cara. Não adianta, eu não vou usar esse casaco. Falei pra ele. Aí ele falou, bom, né? Pelo menos você fala que você não gosta. É mais fácil isso do que você querer agradar aos outros e tal, e depois você ficar com, né? Por exemplo, eu tenho um casaco que era bonito, que era legal, mas que eu não fosse usar. Às vezes a gente, não, vou agradar a pessoa. Mas é muito melhor você agradar falando a verdade, sendo coerente. Aí depois ele foi e me deu um que eu uso que é preto. Aí deu certo. Aí bateu. Olha que legal. Mas eu poderia ter ficado com um que eu não fosse usar. Porque, não vou. Vai ficar chateado se eu falar. Mas peraí, você tem que ser autêntico. Se gosta, gosta. Se você não gosta, não gosta. Às vezes eu chego em alguns lugares e aí a pessoa, tem alguma coisa que você não come? Eu falo, não como cebola. A pessoa, não come cebola. Ué, não como cebola. Então eu vou fazer sem cebola. Eu falo, não, não precisa fazer, eu tiro ali e tal. Não, eu vou fazer sem cebola. Mas eu falo, ué, não tô pedindo para fazer. Mas perguntou, eu tô falando. Café sem açúcar, né, Nil? Café sem açúcar, né? Putz. A maior parte do pessoal aí já aprendeu a tomar café sem açúcar. Aí Chipa já bem tá, torradinha. já tá sem açúcar aí? Nil, hein, Nil? Eu tirei o café de vez. Olha, tirou o café de vez. Não conseguiu tirar o açúcar, tirou o café inteiro. Tirei o café. Só chazinho, só no chá agora. Você falou da chipa, Maria Antônia? Muito Uma bom. chipa bem torradinha. Entendeu? Gostou, gostou. Não gostou, já seja autêntico. Você vai evitar um monte de coisa. Imagina, a Maria Antônia também me deu o calçado, né, e não serviu, e aí eu fiquei naquela, e agora faço, não faço. Falei, não, eu preciso falar para ela, porque se eu pegar, eu vou acabar não usando, vou acabar prejudicando ela. Ela trabalha com vendas. Então é melhor deixar para ela, que vai vender para alguém, que de repente vai servir certinho, do que eu ficar com uma coisa que não vai. Aí ela me deu outro presente. Tá entendendo como que é importante você ser autêntico? Você expor muitas vezes aquilo que você quer. Mas vai. Não, é a forma como você fala. Hein, Nil? Pode falar. Mas muitas das vezes as pessoas vão te ter por chato, né? Por você ser autêntico, né? E falar, não, não quero, não gosto, não faço isso, não é assim. Mas eu acho que tudo depende de como a gente coloca, né? Como a gente traz isso. Também, né? Da Também. leveza, né? Que a gente traz Ah, isso, né? Porque é uma coisa a gente sim. falar, não gosto. É uma coisa a gente trazer o porquê, muitas vezes, que você não faz, não gosta, não usa e tal. Eu acho que isso deixa muito mais leve. E isso também é ser autêntico, né? De não querer, de não passar essa imagem que você não é, de arrogante, né? De egoísta, muitas vezes, tal. Não, de trazer a sinceridade. Aí, na minha opinião, eu acho que tá muito na área da comunicação, né? Porque muitas das vezes a pessoa, ela dá um não de forma grossa e as pessoas têm como grosseiro, arrogante, e ela não se vê dessa forma, porque ela fala assim, normalmente, é normal para ela. Aí entra a questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro. Poxa, mas por que não, né? Por que será que a pessoa não gosta? Aí entra na sua autenticidade. Às vezes você faz um julgamento do outro que realmente não é. Tudo entra na questão da autenticidade, de ser Ah, autêntico naquilo que a gente faz. Então, fale apenas o que você pode sustentar. Outra coisa é a autoconsciência diária. Pergunte-se no fim do dia: hoje eu vivi o que eu acredito ou apenas eu representei? Quando você começar a fazer essa pergunta aqui, você vai começar a deixar o personagem de lado. Porque é muito mais leve quando você vive aquilo que você acredita. Quando você vive aquilo que você representou, chega no final do dia, você está exausto. E não é por ter trabalhado tanto, não, tá? É por sustentar
esse personagem. Autenticidade progressiva é o outro ponto. Comece a se posicionar em pequenas situações, sem medo de mostrar quem você realmente é. Para de querer ficar agradando os outros, aceitando coisa que você não gosta. Para de se fechar de repente. Fala, não gostou? Fala, a pessoa fez uma coisa que você não gostou, conversa com a pessoa. Não no sentido de confronto, de ir para briga com ela, não. Conversa com a pessoa, fala que você não gostou, fala que pede para ela agir de forma diferente. Ah, ela vai aceitar, não vai gostar? Você fala, não, eu tô sendo autêntica com você, tô falando a verdade para que a gente possa melhorar o nosso convívio. Então não faz mais isso, não brinca mais dessa forma, não me chama desse jeito. Isso é ser autêntico. E aí você vai trabalhando isso nas pequenas situações. Outra coisa é a integração emocional. Aceite suas emoções como parte de você, ao invés de esconder as suas emoções. Emoções não negadas, mas bem geridas, fortalecem a sua autenticidade. Às vezes, você ficou triste e aí você coloca um sorriso, dá uma gargalhada fingindo que você tá alegre e no fundo você ficou triste. Eu não consigo ser assim. Também não. Já aparece na hora, né? E não tem por que esconder, porque as emoções são normais. É normal você ficar triste. É normal você ficar com nojo. É normal você ficar feliz. São emoções. É normal você ficar com raiva. Ah, quer dizer então que eu posso ficar com raiva? Sim. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. É para você. Você pode ficar irado, você só não pode pecar. Como que eu peco? Se eu fizer alguma coisa no momento de raiva, com certeza você vai fazer alguma coisa errada. Por quê? E aí eu vou explicar para você neurologicamente. Quando você fica com raiva ou com uma emoção muito forte, o que que acontece? Essa parte da frente do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele é anulado. É como se não existisse. Você não age de forma racional. Essa parte aqui da frente é responsável pelo raciocínio, pela parte lógica, pela parte racional. Quando você anula essa parte com a raiva, o que que acontece? Você age pela emoção. Qual que é a emoção que está ali? É a raiva. E aí você não pensa no que você vai fazer, você age pelo impulso. Já viu pessoas que às vezes matou o outro sem falou, não, mas eu não queria fazer isso, aconteceu, foi no momento de raiva, no momento de desespero? Realmente isso acontece, gente, porque essa parte que faz, que pensa, ela desaparece, ela é anulada, é como se não existisse. E a pessoa vai fazer algo simplesmente pela emoção que está tomando conta dela. E aí vai E, muito do que ô, você Nil, se alimenta. Pode ô, Nil, falar. essa questão da emoção aí, que a emoção aflora, tanto para coisa boa como para ira, isso está no campo da alma? Como é que é? Isso, exatamente. E aí ela vai dar uma resposta muito do que a gente alimenta. Se eu fico pensando coisas ruins, se eu fico pensando. Porque enquanto está no campo do pensamento, beleza, eu não fiz nada. Nem E vai aí me. a sua alma vai se alimentando disso. Só que aí vai acontecer isso. Vai se alimentando. Por isso, ó, quando você assiste filme de terror, filme muito violento, você está se alimentando disso. Ah, mas eu não Sim. sou violento, eu não sou agressivo. Não, talvez você não é e você não seja até que você entre no momento que você vai agir por raiva, essa parte do cérebro vai ser anulada e você vai agir conforme aquilo que você está se alimentando, que é a parte da Eu alma. tenho que ir com questão de Vai, amor. só vai externar. Oi? Falando aqui, por isso tem que assistir só filme romântico, de amor, que fala de Ah, ajuda, amor Aí, próximo. aí acaba ficando emocional demais, né? Aí qualquer coisa chora, aí vai. Não, ação, né? Dá para colocar. Tem, tem que ter um Porque meu equilíbrio. esposo não gostava de assistir nada de romance, né? Ele aprendeu porque eu ensinei ele a assistir um pouco de romance. Na Mas, verdade, ele não gostava de nenhum, de nada. Aí ele gosta agora de romance. mas vocês Mas entenderam é que bem. precisa dessa integração emocional? Alguém quer falar? Não, né? E aí tem uma outra questão, que é a constância.
Coerência não é perfeição, é alinhar repetidamente quem você é com o que você transmite. E aí eu preciso ter um, um trabalho em cima disso, né? Eu preciso cuidar com o que eu falo, e se eu falo, eu preciso cumprir. Ah, eu lembro que eu não tinha a maior parte do conhecimento que eu tinha hoje. Minha filha tem 15 anos e antes da minha filha nascer, eu já tinha alinhado com a minha esposa sobre isso. Falei para ela, amor, a nossa filha vai nascer e a gente precisa alinhar algumas coisas. Então, eu não gostaria que a gente falasse uma coisa que a gente não fosse cumprir. Por quê? Eu cresci ouvindo: ah, vou quebrar tua cara, vou quebrar teus dentes. Ah, se não sei o quê, eu vou te quebrar no pau e tal. Talvez você já falou isso como pai, como mãe, talvez você ouviu isso, talvez você apanhou com muita coisa. Mas alguma vez quebraram todos os seus dentes, como ameaçaram? Quebraram a tua cara, como ameaçaram? Não. Aí, aquela questão, você vai fazer isso? Então não fala. Ah, vou dar um castigo. Fala aquilo que você vai cumprir. Para você ser coerente naquilo que você fala, para o seu filho começar a te respeitar e você ter essa autoridade, porque ele sabe o que você vai fazer. E outra, se você falou, faça. Por mais que você falou no momento de raiva, cumpra com aquilo que você falou. Porque senão você perde essa autoridade, você perde essa referência. Assim como em todas as outras coisas na vida. Você precisa ser congruente, né? Você precisa ter essa constância também. E alinhando E eu rapidamente. tenho, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Como você falou, como você deu esse exemplo da pessoa aí que os pais ameaçavam os filhos: vou te bater, vou te quebrar, vou quebrar seus Aham. dentes. É, e a minha pergunta é: quando os pais agem assim dessa forma, eles estão agindo na alma? Como seria? Olha, acredito que estão repetindo um padrão. Então, esse é o ponto-chave que eu quero perguntar. Essa forma de falar, essa forma de se comunicar com os filhos, ameaçando, e dessa forma, esse padrão se transforma a pessoa almática? Não necessariamente, porque às vezes ela só está repetindo aquilo que ela aprendeu. Sim, 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 Porque até aí eu concordo. porque no fundo, não é aquilo que ela queria fazer. O que ela quer fazer é dar uma boa educação, é ensinar o filho e tudo mais, mas ela não aprendeu. Então, por isso que ela não transmite. Então, Ah, a vontade, o desejo dela, né? Aquela parte emocional dela tá agindo dessa forma porque é a referência que ela tem. E ela Até não mesmo tem esse porque gerenciamento das emoções. Então, ela não consegue ter esse controle para poder agir de uma forma mais coerente, uma forma mais é, certa para aquele momento. E aí é o eu que ela falo assim, aprendeu. porque eu falo assim, salvo a exceção de um ou dois ou três que esteja nessa live aqui, mas na minha criação com meus pais, claro, eu tive carinho, tive amor, mas eu escutei muito isso da minha mãe, principalmente da minha mãe. Do meu pai nem tanto, mas da minha mãe eu escutei muito. Vou te quebrar no pau, vou te dar um ataque, vou te arrebentar, vou isso, vou aquilo. E a gente morria de medo, né? Ficava aquilo Sim, apreensivo, né? porque o que estava sendo falado era uma coisa que causava um impacto. No fundo, se você pisasse fora das linhas ali, você apanhava. Talvez Sim, apanhava sim. até bastante com o que tivesse na mão e tal. Mas não era uma coisa para matar. No fundo, ela não queria matar, ela queria corrigir. Mas a Era, forma como. era a forma dela de corrigir, né? Isso. Mas foi o que ela aprendeu. E aí ela só repetiu aquilo que ela aprendeu. E aí, na hora de falar, expressava aquilo ali. Ah, vou te quebrar no pau, vou quebrar teus dentes, vou quebrar sua cara, né? Por quê? Vamos dizer assim, ela estava sendo autêntica. Ela estava sendo autêntica, porque era aquilo que ela aprendeu. E até pouco tempo atrás a gente achava que, né, resolvia tudo batendo. Hoje a gente já sabe que não resolve. Ah, mas a gente aprendeu, a gente melhorou. Ok, foi um tempo. Nos tempos modernos não funcionam mais, as coisas vão evoluindo, as coisas vão acontecendo. Os bebês hoje já acordam tudo esperto, né? Já nascem,
já fazendo um monte de coisa que antes não fazia. Antes a gente dormia nas 2 primeiras semanas, quase nem abria o olho. Ficava tudo enroladinho assim, nem via a luz do sol. Hoje não, a criança nasce e já tá querendo ficar de pé já. Tá sendo assim, é diferente. Ô, James, você queria falar? Mudou de ideia. Mas essa é a importância de sermos autênticos, né? Então, ó, a incoerência é uma fenda invisível que corrói a autoconfiança e o respeito dos outros. Quando você decide alinhar a mente, o coração, que é a sede das emoções, né? Não é esse órgão que bate aqui. E atitudes, não precisa mais lutar para provar quem é. A sua própria vida fala por você. Você alinhou, fica muito mais fácil. É você ser quem você verdadeiramente é. Agir em todos os momentos como você é mesmo. Então, a autoridade pessoal nasce de dentro para fora. Ser, acreditar e expressar na mesma direção. E aí, anotem aí para vocês não perderem a chamada para ação, é a atividade para vocês fazerem durante essa semana, é a tarefa que vocês vão fazer durante a semana. Você vai fazer o quê? Um diário de coerência. Você vai fazer um mapeamento das áreas da sua vida. Primeiro, você vai dividir a Incoerência, sua vida em pelo tá? menos. Oi? De coerência. Isso, de coerência. Ah, Vai fazer o mapeamento das áreas da vida. Eu vou mandar esse PDF no grupo já já. Mapeamento das áreas da vida, vai dividir a vida em pelo menos 4 áreas: profissional, familiar, espiritual, espiritual, pessoal e social. Vai escrever para cada uma dessas áreas como você gostaria de ser percebido. Por exemplo, íntegro, confiável, inspirador. Vai encontrar as palavras ali dentro de cada área como você gostaria de ser percebido. Depois, você vai fazer uma checagem da realidade. Você vai perguntar para você mesmo: o que eu realmente estou transmitindo nessas áreas? O que você acha que você está transmitindo nessas áreas? Seja honesto. Anote tanto pontos fortes como pontos de incoerência. Lembra que é um mapeamento, tá? Escolha um ponto de incoerência. Identifique um ponto específico onde existe desalinhamento. Por exemplo, no trabalho, eu falo de organização, mas vivo atrasado. Coerência. E aí cria um plano de alinhamento. Você vai definir uma ação prática e simples, né, que você fará essa semana para alinhar o discurso e prática. Por exemplo, se eu falo sobre cuidar de saúde, mas não pratico, eu posso começar com pelo menos 15 minutos de caminhada 3 vezes por semana, ou seja, vai alinhar aquilo que você fala com aquilo que você faz, tá? E aí você vai criar esse diário de observação. Então, durante a semana, você vai registrar 3 frases, como se sentiu em colocar em prática esse ajuste. Vai observar se houve um impacto na sua confiança, na sua forma como os outros reagiram, ou na paz interior. E aí, eu até acrescento mais uma coisa que não está ali nessa tarefa. Mas quando você for dar essa nota ali, se você tiver coragem, fala com alguém, fala com uma pessoa próxima de você, ou uma pessoa que convive com você, marido, esposo, filhos, não sei, alguém que você achar interessante ali para ela listar lá naquela primeira fase ali, na primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó. Nesse mapeamento aqui, ó. Quando você Viu? Depois dividir. eu tenho pergunta para você. Tá, eu já vou abrir para as perguntas aí. Quando você fizer esse mapeamento aqui, em vez de você só responder, pergunta para pelo menos uma outra pessoa, para ela também falar alguma coisa para você, tá? Para você escrever em cada área da vida aqui, que ela acha que você é na área profissional, na área familiar, na área espiritual, mas esteja preparado para a resposta, tá? Talvez você não vai gostar daquilo que você vai ouvir, mas vai ser uma atividade muito boa para você refletir, para você alinhar algumas coisas que você precisa.